Levítico capítulo 23, versículo 26. Você pode acompanhar comigo, por favor? Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 do mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada de seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo perante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Até aí está bom, meus irmãos? O tema da minha pregação hoje é o dia do perdão, ou como aqui é chamado, dia da expiação. Talvez você já ouviu falar no famoso Yom Kippur, que significa dia da expiação, que era esse dia, era o dia mais importante no calendário judaico, no calendário hebraico. Não havia apenas um dia importante. É óbvio, tinha esse dia que era o dia primordial. Mas o povo de Deus, até mesmo antes do dia da expiação, eles já haviam, durante 10 dias antes, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão, trazendo à consciência tudo aquilo que eles haviam feito de errado, se lembrando e se arrependendo. Você deve se lembrar, nesse dia, era o dia em que o sumo sacerdote, que era como se fosse o papa do catolicismo, que ele tinha apenas um sumo sacerdote, era o único dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Tinha o átrio, que era a parte maior, tinha o lugar santo, que era um lugar um pouco mais restrito, e no lugar santo tinha um lugar chamado de Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote, apenas uma pessoa, uma única vez ao ano, para fazer expiação pelo povo. Entre o lugar santo e o lugar santo dos santos havia o véu, que nós temos pregado aqui na quarta-feira, quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou. Mas apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, para fazer expiação, para pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. E alguns historiadores dizem que funcionava da seguinte maneira: como apenas o sumo sacerdote podia entrar naquela ocasião, não havia outra pessoa e nem outra data que pudesse acontecer de uma pessoa estar no Santo dos Santos, e não podia ninguém entrar lá também junto com o sumo sacerdote. O que normalmente eles faziam? Pegavam cordas, amarravam na cintura do sumo sacerdote, e ele entrava lá cheio de sinos, para mostrar que quando ele estivesse se movimentando, dava para escutar. Por quê? Porque se o sumo sacerdote morresse ali dentro, por exemplo, se ele entrasse lá diante de Deus em pecado, ele era fulminado diante de Deus, e ele ia morrer lá dentro. E ninguém podia entrar para tirar ele, porque toda outra pessoa que entrava morria também. Daí o que eles faziam? Quando eles viam que o sininho parou de trim, 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 nossa, o homem morreu. Então ele, pela corda que estava amarrada na cintura, puxava ele para fora, porque ninguém mais podia chegar diante do Senhor ali. O sumo sacerdote, ele entrava para fazer expiação, ou seja, para perdoar mediante o sangue dos sacrifícios o povo. Pastor, o que tinha no Santo dos Santos? Tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um móvel quadrado, dentro dele havia as tábuas com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Na tampa dessa Arca da Aliança tinha o propiciatório, e em cima do propiciatório 2 anjos, 2 querubins, um de frente para o outro. E então o sacerdote entrava com sacrifício, matava o cordeirinho ali e aspergia o sangue em cima do propiciatório, daquela tampa, para mostrar o seguinte: olha, o povo transgrediu esses mandamentos aí de baixo. E a única forma do povo ter perdão é quando Deus olha lá de cima, e em vez de ver os seus mandamentos quebrados, vê sangue sobre o mandamento. Era a única forma de se aplacar a ira de Deus. Era um dia em que o povo tinha consciência plena dos seus pecados e tinha consciência plena de que eles não podiam ser aceitos por Deus a não ser mediante a morte de um cordeiro. E é óbvio, aquele cordeiro era apenas algo simbólico. Aquele cordeiro apontava para um outro cordeiro que viria anos mais tarde. Quando João Batista batiza Jesus, Jesus sai das águas do Jordão, e o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos aqueles cordeiros que eram mortos na antiga dispensação eram apenas um símbolo do cordeiro que viria. Mas não havia sacrifício apenas nesse dia, apenas no dia da expiação, mas todo culto, sem exceção, havia pelo menos 2 cordeiros sendo mortos, um de manhã e o outro à tarde.
Você imagina como que era o cheiro do templo, o cheiro do tabernáculo. Sangue para tudo que é lado, todo dia, devia ser um cheiro não muito bom. É por isso que os sacerdotes também usavam incenso. Pastor, mas Apocalipse diz que o incenso representa a oração do povo. É verdade. De forma simbólica, representa a oração do povo. Mas de forma literal, era para sumir com aquele cheiro daquela carnificina que tinha lá. Talvez se você foi maconheiro lá na época sua perdida, talvez você usava uns incensos dentro da sua casa lá, né? Para quê? Para camuflar o cheiro. Porque o cheiro do incenso tira o cheiro ruim que estava. E era também para isso que funcionava. O incenso sumia com aquele cheiro terrível. Mas aqueles 2 cordeiros, sendo mortos todo dia, mostravam a ira e a misericórdia de Deus juntas. Por que ira, pastor? Porque Deus, é óbvio, Ele sempre se ira contra o pecado. Em Romanos 6 é bem claro. O salário do pecado é a morte. Diz a Bíblia que todos, sem exceção, pecamos. Mas também nós vemos a misericórdia de Deus. Que nós vemos um Deus irado contra o pecado, mas pela morte de um cordeiro, nós vemos a nação tendo sido perdoada das suas transgressões. E a mesma coisa acontece conosco. O mesmo Deus que se ira contra o pecado, também é o Deus que se compadece quando o pecador se arrepende. Portanto, não tem como eu e você separarmos dessas coisas. Um Deus de ira e um Deus amoroso. Porque Deus é as duas coisas exatamente juntas. O mesmo Deus que se ira contra o pecado é o Deus que se compadece do pecador arrependido. O mesmo Deus que é implacável, ou que era implacável para com os fariseus, para com os pecadores. Olha no Antigo Testamento, que exemplo sério. Diz a Bíblia que Datã, Coré e Abirão se rebelaram, pecaram. E diz a Bíblia que o chão se abriu e eles foram tragados vivos para o inferno. Só que algumas pessoas pensam o seguinte: olha, mas esse era o Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus ficou bonzinho, se converteu. É mesmo. Você já leu o exemplo de Ananias e Safira no Novo Testamento? Eles foram a um culto, levar uma oferta a Deus. Só que é o seguinte, eles venderam um terreninho lá e falaram o seguinte: olha, vamos fazer uma mentirinha lá, contar uma mentirinha para Pedro, dizer que nós vendemos o terreno por 50 mil, só para você entender os valores. Dizer que nós vendemos o terreno por 50 mil e estamos dando tudo para a igreja. Meu irmão, você vende um terreno, traz 50 mil para a igreja, dá um beijo na sua testa. Só que eles tinham vendido por 100. Então eles chegam diante de Pedro, e Pedro diz para Ananias assim: por quanto você vendeu o terreno? Ele diz: por 50 mil, Pedro. E o homem cai morto, duro, na frente dele, na hora, por conta de mentir. Porque Pedro diz: você não mentiu para mim, mas mentiu para o Espírito Santo. Algum tempo depois, chega a sua mulher, Safira, e Pedro faz a mesma pergunta para ela: por quanto você vendeu o terreno? Ela diz: não, vendemos por 50, está vendo? Em conluio com o marido. E Pedro diz assim: está vendo aqueles homens lá atrás, lá, igual Douglas lá atrás da porta lá? Acabaram de levar o seu marido, morto, e vão levar você. E então a mulher também cai morta. Tudo por conta de ir ao culto levar a oferta, mas com mentira. Então não tem como eu e você dividirmos a Deus. Olha, antes ele era de um jeito e agora é de outro. Eu sei que alguns pregadores, na verdade, tentam fazer isso. Não, olha, uma coisa é o Deus de ira, outra coisa é o Deus de misericórdia. Então eles vão para extremos. Alguns só pregam sobre a ira. Tem alguns pregadores que para falar que Deus ama, ele fala bravo, né? Porque Deus ama você. Só falta falar desse jeito. Agora tem uns que vão para outro extremo. Que para Deus, para eles, é um vovô bobo, que coloca todas as mazelas de seus netos para debaixo do tapete. E só falam sobre o amor, se não é engano. A graça e a verdade estão juntas. 1 João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Percebeu? A graça e a verdade andam juntas, não tem como separar. Salmo 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Novamente, olha, um Deus que é um Deus verdadeiro e justo, também é um Deus de graça. Jeremias 31, 20. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Olha o exemplo que Deus está dando aqui. Eu sou um pai amoroso. Muitas vezes, sim, eu falo contra meus filhos. Mas muitas vezes, aleluia, hein? Mas muitas vezes também falo contra eles. Então Deus é dessa forma. Ele também bate, ele também afaga. Agora, para muitos, o Deus é um bipolar.
que um dia está bravo, outro dia está bonzinho. Um dia está bravo, um dia está bonzinho. É um Deus de ira quando o fulano peca, né? Quando é o vizinho que peca, Deus faz a sua justiça. E quando é ele que peca, Senhor, seja misericordioso para comigo. E nós esquecemos que Deus, ele é um só. O amor e a justiça necessitam andar juntos. Olha o que diz Oséias 6:1. Você pode acompanhar comigo? Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Deuteronômio 32. Veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Você percebeu que Deus é assim? O amor de Deus não tem, ele anda junto com a misericórdia, ele anda junto com a verdade, e pelo fato de Deus amar, muitas vezes ele vai punir. Meu irmão, se você é um pai natural como eu, e você ama os seus filhos, você sabe, tem hora que temos que repreender. Quantos aqui já tomaram umas varadas, umas chineladas do pai na infância? Levanta a mão, só para saber. Geral, né? Todo mundo. Eu teve uma vez, eu comecei a andar com uns maconheiros lá perto de casa. Foi uma surra só. Aí nunca mais. Apanhei bonito. E é óbvio, na hora, quem que gosta de apanhar? Ninguém. Só que na hora eu não entendia, né? Para que essa brutalidade toda? Daí, esses tempos atrás, agora, recentemente, eu fui numa cidade aqui perto de nós, aqui, pregar numa clínica de recuperação. Mas eu cheguei lá, o tanto de conhecido que eu vi, falei, nossa, aquele ali jogava bola comigo, o outro estudava, o outro fazia isso, o outro fazia aquilo, eu falei, Deus do céu. Daí eu lembrei da surra, né? Falei, nossa, nunca mais, depois daquela surra, fui andar com eles, muito menos nadar no Paraíba, né? Falava pra minha mãe, vou ao clube, que clube? Não falava para ela, né? Nadadinho no Paraíba lá. Aprendi. Será que se não fosse por conta disso, talvez eu não estaria juntamente com eles? Eu amo meus filhos, e amo de paixão mesmo. E pelo fato de eu amar tanto a eles, muitas vezes eu sou extremamente severo e repreendo severamente. Olha o que diz Provérbios: aquele que retém a vara aborrece seu filho. Aborrece, ele é um eufemismo, ele diz o seguinte, olha, aquele que retém a vara odeia o seu filho. Ou seja, aquele que, quando tem que repreender, não repreende, esse não ama. Daí nós vemos os filhos falar conosco de qualquer forma, nós vemos os filhos tratar os pais, os adultos, os mais velhos de qualquer forma, vemos eles indo por caminhos errados e não fazemos nada, e achamos que somos pais bons, sendo que Deus repreende. Agora nós somos melhor que Deus, porque nós não repreendemos. Meu filho, esse dia estava conversando comigo, mais velho, dizendo o seguinte, pai, de todas as pregações, senhora, a que eu menos gostei foi aquela, como utilizar a vara. Por que será que ele não gostou dessa, né? Falei, essa era prática na vida dele. Já teve muitas vezes, de eu chegar neles e dizer o seguinte, com a vara na mão, dizendo, filho, o pai ama você demais, por isso você vai apanhar. Você imagina a cabecinha dele, né? Mas calma aí, o senhor fala que ama, mas que essa vara na mão aí? É porque nós, se temos que ser semelhantes a Deus, vai ter horas que sim, teremos que aprender. É óbvio, isso é um estágio. Portanto, vai a paciência, vai o perdão, vai a conversa, tudo antes. Mas tem coisas que não podemos tolerar. Tem coisas que não podemos aceitar de forma alguma. Então, Deus também é assim conosco. Só que o Deus dos falsos profetas é diferente. É aquele Deus que só fala de amor. Todo dia que você vai na igreja, porque Deus é amor. Pastor, eu estou fumando maconha e bebendo o dia inteiro, mas Deus te ama. Pastor, eu traí minha mulher 3 vezes na mesma semana, Deus é com você. Pastor, eu estou fazendo isso e aquilo, Deus é contigo. Será? Pode ter certeza que não. Deus se indigna com o pecado, diz a Escritura. Abacuque 1,13 diz que Deus não pode ver o mal. E é isso que é divino, não é? Deus, ela é extremamente radical para com o pecado. Radical, abomina o pecado. Você não tem noção quanto custa para Deus perdoar o meu e o seu pecado. Custou a vida de seu único filho. E mesmo assim,
Deus ainda consegue nos perdoar quando nós temos um coração arrependido diante dele. E com base aqui nessa história, eu quero passar alguns princípios para nós. Primeiro princípio dessa história: o perdão de Deus é ilimitado. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O perdão de Deus é ilimitado. Versículo 31, acompanha comigo, por favor. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Perpétuo, ou seja, para sempre. O que Deus estava falando aqui é o seguinte: todo ano vai ter perdão. Não importa aquilo que você venha fazer, não importa o pecado que você venha cometer, se houver arrependimento, sempre vai ter perdão. Só que tem alguns que pensam da seguinte forma: olha, tá certo, Deus me perdoou quando eu era ímpio, perdido, mas agora eu sou crente e ainda erro. Será que tem perdão para mim? Ora, você tem dúvida? Se Deus perdoou quando nós éramos inimigos, diz a Escritura, quanto mais agora que somos filhos. Uma vez os discípulos chegam diante de Jesus e dizem o seguinte: mestre, quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu vou ter que perdoá-lo? No judaísmo, normalmente a prática eram 3 vezes. A primeira perdoa, a segunda perdoa, a terceira, a quarta não perdoa mais. Qual foi a resposta de Pedro? Até quantas vezes, Senhor? Até 7? Pedro já é demais, né? Pedro já mais que dobrou. Falei: Senhor, eu sou o cara, hein? 7 vezes, Senhor. Qual que foi a resposta de Jesus? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes no dia, hein? É muita coisa. Mas é óbvio que ela era apenas um símbolo. O perdão, ele necessita ser ilimitado. E Deus exige isso de mim e de você em relação ao próximo. Por quê, pastor? Ora, porque ele também é assim em relação a nós. O perdão dele para conosco é ilimitado. Ele nos ordena para sermos longânimos, de longo ânimo, perdoadores. Porque ele também é extremamente perdoador para conosco. No Antigo Testamento fala o exemplo de Faraó. Diz a Bíblia que Faraó peca, faz as coisas erradas, e Deus manda praga. E Faraó se arrepende. Ele chega lá em Moisés: Moisés, ora a Deus para que nos perdoe, nós nos arrependemos. Aí Deus cessa a praga. O que Faraó faz de novo? Vai e peca de novo. Se arrepende outra vez, vem: Moisés, erramos de novo, rapaz, pisando na bola. Ora para Deus aí, dá um jeitinho, tirar a praga. E Deus perdoa. 10 vezes seguida, Deus perdoa a Faraó. Eu sei que alguns, às vezes, dizem o seguinte: pastor, mas ali Faraó não tinha se arrependido de todo o coração. É por isso que ele voltava a fazer toda hora o mesmo pecado. Ou pecados diferentes, mas na mesma linha. Eu não sei. Realmente não sei se ele se arrependeu de coração. Mas uma coisa eu sei: ele pecou, ele pediu perdão e Deus perdoou. 10 vezes seguida, ele pecou, pediu perdão e Deus perdoou, tirando a praga. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, mas isso aqui não pode ser um incentivo para as pessoas viverem no pecado? Sabendo que Deus, olha, se com o Faraó foi assim, 10 vezes seguida, pecando e pedindo perdão e Deus perdoando, isso não faz a pessoa, na verdade, pecar ainda mais? Você pode pensar por esse lado. Só que olha com jeitinho a história de Faraó. Primeiro está lá, a água vira sangue, depois vem uma praga e come tudo que ele tinha, come a conta bancária, come a poupança, come os investimentos. Depois vem uma chuva de pedra, vai subindo. Depois vem tumores para tudo que é lado. Depois vem trevas. E por último morre o primogênito. Você que sabe, quer arriscar? Isso não é um álibi para que nós venhamos viver o pecado de forma alguma. Ele exige que nós sejamos pacientes, benevolentes com os outros, porque ele também é assim para conosco. Em 1 Coríntios 13, o capítulo que fala a respeito do amor, olha a descrição. A primeira coisa, o amor é paciente. Meu Deus, começar melhor que isso aqui não tem como, né? Pastor, mas é tudo que falta para mim. Paciência. O amor é paciente. É bem provável que talvez seu cônjuge perdeu a paciência com você várias vezes. Sua esposa, seu marido. Seus pais perderam a paciência com você. E eu não culpo eles. Mas sabe a boa nova do Evangelho? É que Jesus ele não perde a paciência com a gente. Enquanto houver arrependimento, sempre vai haver jeito. No Salmo 23, Davi ele é maravilhoso.
Versículo 6, ele diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde eu for, elas vão atrás. Para o povo aqui é o seguinte: o dia do perdão era apenas um dia no ano. Davi já esculacha com tudo, diz o seguinte: olha, para vocês é um dia, para mim é todo dia. Todo dia é dia de perdão, bondade e misericórdia me seguirão sempre. Porque convenhamos, tem algo mais terrível do que a culpa? A culpa não deixa a pessoa ter paz. A culpa não deixa a pessoa dormir. A culpa tira a alegria de viver. Uma vez eu vi a história de um homem que ele tinha sido absolvido de um julgamento por conta de um homicídio. E depois de 40 e tantos anos, ele no leito da sua morte, ele chama sua esposa e diz o seguinte: amor, eu preciso confessar uma coisa para você. Na hora a mulher já pensou, né? Quer ver, tem outra família assim infeliz, só pode. Então, ele disse o seguinte: olha, há 40 e tantos anos, lembra aquele julgamento que eu fui absolvido? Ela disse: lembro. Eu matei aquele homem. E essa culpa não me deixa dormir durante 46 anos. A culpa é algo terrível. Quando Jesus chega diante do paralítico, olha o que Jesus diz para ele. Primeiro diz para ele levantar: não, perdoados estão os teus pecados. Depois que os pecados foram perdoados, então ele se levantou, andou e foi para sua casa. Algo bem simbólico, não é? A única possibilidade de andarmos direito é quando os nossos pecados são perdoados primeiro. Do contrário, meu irmão, você sempre vai andar debaixo de culpa. Na maioria das religiões por aí, você precisa fazer as coisas para obter perdão. O cristianismo é diferente. O cristianismo, você não precisa andar certo para receber perdão. Primeiro você recebe o perdão, para que depois então você possa endireitar. Para que depois então você possa andar nos caminhos do Senhor. O cristianismo é único por conta disso. Conta que uma vez, um jovenzinho chamado Joãozinho, estava na casa da avó dele, e a avó dele tinha um patinho que ela gostava muito. E o Joãozinho brincando com o estilingue, mas deu um estilingado no meio da cabeça do patinho. Matou o coitado. Ele ficou apavorado. Falei: e agora? O que ele fez? Fez uma fogueirinha, colocou o patinho debaixo, lenha em cima do patinho, o patinho virou cinza, fumaça. Falei: dei um jeito, né? E a avó dele, não tinha visto mais. Daí um dia, na hora do almoço, a irmã dele disse o seguinte: ô vó, olha, pode ficar tranquilo que o Joãozinho vai limpar toda a louça do almoço hoje, viu? Ele disse. O Joãozinho olhou para a irmã dele: mas o que é isso? Eu não disse nada. A irmã dele chama ele de cantinho: eu vi o pato. Então Joãozinho: vó, pode deixar que eu limpo. Nas férias inteiras, Joãozinho fazendo faxina na casa. E a irmã dele: eu vi o pato. Depois de anos, Joãozinho não aguentou. Chegou na avó dele e disse o seguinte: vó, preciso confessar uma coisa para a senhora. Sabe o patinho da senhora que sumiu? Eu matei. Vó, me perdoa. Chorando já. E a avó dele disse o seguinte para ele: Joãozinho, eu sempre soube desde o primeiro dia. Eu só estava querendo ver até quando você ia carregar essa culpa e ser escravo da sua irmã. Mas eu já sabia. Não é a mesma coisa que acontece nós em relação a Deus? Levamos culpa às vezes por anos, em vez de confessar e deixar. Olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E é assim que nós devemos fazer. Olha, pecou, não fica enrolando não, mas confessa. Pede perdão para Deus, se arrepende e se livra do fardo da culpa. Segundo princípio, o perdão era algo solene. Você pode repetir isso comigo? O perdão era algo solene. Verso 27 diz assim: mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação. Afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. De fato era um dia de solenidade. Dia em que as pessoas se vestiam de pano de saco, jogavam cinza sobre si, para mostrar o tamanho do arrependimento por conta dos seus pecados. A Bíblia diz que Jacó um dia lutou com Deus, com um anjo que representava Deus, e então a noite inteira lutando até a alva, até o dia amanhecer. Diz a Bíblia que no dia amanhecendo, o anjo pergunta assim: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Jacó significa trapaceiro. Vai pôr o nome do seu filho Jacó agora, espero, né? Jacó significa trapaceiro. Ou seja, Deus estava dando uma chance ali para ele. Falei: meu filho, você precisa reconhecer quem você é. Só depois de muita luta, daí ele bateu no peito e disse: eu sou trapaceiro. Lembra a história de Jacó, né? Já nasceu trapaceando.
Queria nascer primeiro, já grudou no calcanhar do irmão dele, na barriga da mãe. Que queria sair primeiro, que queria ter o direito de primogenitura. Depois fez um bem bolado lá para passar na frente do irmão de novo. Era trapaceiro. Ele precisou primeiro se ver como trapaceiro, para depois ter o perdão de Deus. Mas deixa bem claro, não era apenas algo que se confessava com a boca. Porque confessar, infelizmente, muitos confessam. Só que era necessário reconhecer os seus pecados, confessar e principalmente abandonar as práticas pecaminosas. Porque do contrário, que adianta confessar? Se continua vivendo do mesmo jeito. Agora é diferente, muitos cristãos hoje em dia fazem um monte de coisa errada, fazem uma oraçãozinha em cima e hoje 3 minutos e acha que resolveu. Mas não pense em deixar aquilo que fazia de errado. Pecou, meu irmão, pecou, minha irmã. Faça como no dia da expiação. Aflige a sua alma. Reconheça o mal que você faz em primeiro lugar a Deus. Porque todo pecado fere primeiro a Deus. Você está desobedecendo a Ele. É o que eu falo constantemente para os meus filhos. Eu falo para eles, olha, vocês, quando vocês obedecem o pai e a mãe, em primeiro lugar, vocês obedecem a Deus. Reconheça que o seu pecado primeiro fere a Deus. Depois prejudica você e depois prejudica as pessoas que estão ao seu redor. Aflige a sua alma. E depois de afligir a sua alma, você fala, Deus, me perdoe. E ore para que a paz de Deus venha sobre a sua vida. Não somos escravos do sentir? Claro que não. Tem pessoas que tudo quer sentir, né? Ai, mas eu não senti Deus. Mas quando você sente? Ai, pastor, eu senti um arrepio na coluna. Da 5ª vértebra para cima. Da 6ª não vale, né? E as pessoas ficam condicionadas ao sentir. Mas a Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Essa paz você pode orar para sentir depois que você pecou e pediu perdão. Aqui está uma grande diferença do crente para o ímpio. O crente peca, peca, só que chora. O ímpio peca, peca e ri. Quantos aqui acham que um crente verdadeiro, filho de Deus, genuíno mesmo, nascido de novo, pode cair no adultério e levanta a mão? Só eu, né? Está com medo de falar. Você tem dúvida que um crente verdadeiro pode adulterar? Eu não tenho nenhuma. Olha para Davi. Homem segundo o coração de Deus. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que o crente, quando erra, ele pede misericórdia a Deus. Ele se arrepende, ele aflige a sua alma e faz de tudo para não cair naquele erro novamente. O ímpio não. O ímpio faz errado e conta vantagem. O crente, se ele peca, ele chora. Eu acredito que eu fiz isso. O ímpio trai a esposa, às vezes, o dia inteiro. E sai contando para os amigos. Você não sabe quem que eu peguei dessa vez. Fulano, fulano e ciclano. E se marcar, pega sua mulher também. Sai se vangloriando. O crente, às vezes, é fiel a Deus. Daí dá uma escorregada lá, dá uns beijos na Kátia. Sabe quem é a Kátia, né? Cachaça. Às vezes dá uma escorregadinha lá e bebe. E fuma. Qual que é a diferença? Se arrepende, se levanta e anda. O ímpio não. O ímpio faz errado e sai contando para todo mundo. Bebi horror, vomitei, rolei no vômito. Ai, foi uma loucura. E acha que é bonito ainda. Eu já vi muitas pessoas chegarem em mim, chorando, dizendo, pastor, eu não sou crente. Por quê, irmão? Se eu falar, o que eu fiz, você não vai acreditar. Na hora que ele coisa, eu não acredito, meu Deus do céu, que fez isso. Mas aí por dentro eu fico feliz, o irmão às vezes chorando em prantos lá. Pastor, o senhor está rindo por quê? Eu tento não rir na cara dele, né? Mas às vezes escapa. Porque ele está na dúvida, será que eu sou crente? E eu sempre falo, a sua dúvida é a minha certeza. Antes você fazia esse tipo de coisa, você ficava desse jeito que você está? Não, pastor. Por que agora você fica assim? É porque de fato você se converteu. Você está num processo de aprimoramento. Fariseu não, fariseu era alguém que estava no erro e continuava achando que era bom. Ficava sempre contente consigo mesmo. Agora, o filho de Deus verdadeiro, ele tem sempre esse senso de insatisfação consigo. Uma santa insatisfação é o seguinte, eu preciso ser mais santo. Eu preciso ser mais puro. Eu não acredito que ainda eu dei uma olhadinha naquelas diabetes que passam na televisão. Misericórdia. Eu não acredito que eu soltei aquele palavrão no meio de sei da onde. Esse é o crente verdadeiro. Sempre acha que precisa melhorar.
Só aquele que se satisfaz em Cristo consegue ter insatisfação consigo mesmo. E quando ele é insatisfeito com ele, ele consegue se satisfazer em Cristo. Terceiro princípio. Terceiro, o perdão era para pecadores arrependidos. Versículo 29. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, eu o destruirei do meio do seu povo. Aqui Deus parece que quer dar uma brincada com a gente, né? É o dia do perdão, mas quem errar morre. Deus do céu, como que explica um negócio desse, hein? O dia do perdão, mas quem pecar morre. Eu acho que 1 João 1,7 consegue dar uma luz para nós a respeito disso daqui. Olha o que diz. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, mas não parece redundante? Se andarmos na luz, o sangue nos purifica? Ora, mas se eu já estou na luz, preciso ser purificado do quê? Essa purificação tem que ser para quem está nas trevas. Não, muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque até aqueles que estão na luz erram. Até aqueles que estão na luz pecam. Essa é a grande diferença. Quem está na luz também erra, também cai. Quem não está na luz não cai, porque já está no chão. A diferença básica é essa. Andar na luz é não parar, mas sempre prosseguir, lutando, seja contra o vício, seja com pensamentos impuros, seja com arrogância, com avareza, com idolatria, não importa qual pecado seja, diz a Bíblia que devemos andar, continuar caminhando a cada dia. Porque tem uma grande diferença uma pessoa que peca e uma pessoa que vive em pecado. Pecar é algo ocasional, nós erramos, todos sem exceção. Tem uma grande diferença, aquele que cai e aquele que se joga. Aquele que erra acidentalmente e aquele que vive no pecado. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus não permanecem na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Em Apocalipse capítulo 12 diz que o acusador dos nossos irmãos e nós nos acusa de dia e de noite. Eu não sei se é só comigo assim, mas eu acho que é com todos. É um errinho, na hora o diabo já vem já, né? Ah, crente! Crente fazendo isso aí? Crente, mas é o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Só se for. E às vezes é o diabo acusando a mente. Às vezes é o cônjuge, né? Às vezes o capeta usa, mulher também. O marido. Usou Pedro, não pode usar? Ah, fez isso aí, hein? Usa, fazer o quê? Mas sabe como que eles venceram o acusador? Diz a Bíblia que foi pelo sangue de Jesus, pela fé no sangue de Cristo. E é isso que nós devemos fazer, para obtermos reconciliação com Deus, saber sempre que o perdão era para pecadores arrependidos. Eu vi uma história uma vez, que aconteceu isso na Espanha, que tinha um filho que tinha brigado com seu pai, e o seu pai trabalhava num jornal, era colunista de um jornal em Madrid. E então, o pai dele, querendo se reconciliar com o filho, disse o seguinte, escreveu ali na coluna um pedido de perdão para o filho, dizendo o seguinte: querido Paco. Paco é um nome bem comum na Espanha, assim como talvez, sei lá, o João, o José, o Tiago, daqui, Rafael, né? Tem para tudo que é lá também. Querido Paco, sei que nós brigamos, mas eu venho falar que eu amo muito você. Se reconcilia comigo. Vou estar te esperando às 14h na Praça do Jornal, sentado no banco branco. Então, esse pai escreveu isso no jornal. Dias depois, no dia combinado, ele foi à Praça do Jornal. Para surpresa dele, ele chegou lá, tinham mais de 800 pacos, querendo reconciliação com alguém. Como ele não tinha colocado o nome dele, apareceu gente de tudo que é lado. E assim também, Deus o tempo todo ele quer se reconciliar conosco, só que muitos dizem que, não, estou bem aqui do jeitinho que eu estou. Não preciso de reconciliação. Só havia perdão, meu irmão e minha irmã, para pecadores arrependidos. E quarto e último princípio para encerrar. Quarto princípio. Dia do perdão só tem sentido para pecadores. Você pode repetir comigo? Dia do perdão só tem sentido para pecadores. Convenhamos, o dia mais importante do calendário deles era um dia que eles recebiam perdão de Deus. E quem não tinha do que pedir perdão? Era uma festinha qualquer. Muitos são assim. Às vezes um dia tão especial passa despercebido. Imagine se alguém chama você para comemorar o Dia Mundial da Visão. Para nós que, graças a Deus, enxergamos, talvez
Não tem tanto valor. O Dia Mundial da Luta contra o Câncer. Graças a Deus somos saudáveis. Mas imagine o seguinte. Imagine que você seja um leproso. Acho que a lepra foi extinta hoje em dia. O que mais parece com ela talvez seja a hanseníase. Mas antigamente, lepra era algo incurável. Primeiro, lepra era símbolo de pecado. Era uma doença que causava insensibilidade. Por exemplo, alguém tinha lepra no dedo. Ele não sentia, podia apertar, podia morder, que não dava nada. Ao ponto de muitas pessoas perderem dedo e não perceber. Porque ficava insensível, caía, nossa, falta um dedo. E hoje ali casos de pessoas com lepra, no nariz, for suar o nariz por causa do resfriado, saiu o nariz. E depois que ela olhar no espelho, vê, cadê o meu nariz? Vai lá, está no papel. Era algo terrível. Além de ser símbolo do pecado, era algo que não tinha cura. Era algo que retirava as pessoas do seio familiar. Porque como a lepra era contagiosa, essas pessoas eram excluídas para cidades específicas, onde elas podiam ficar apenas junto com leprosos. Não podia ter convívio com as pessoas. Imagine que você seja um desses. E eu digo o seguinte, semana que vem no culto, eu vou trazer a cura para a lepra. Se você não tem lepra, você vai, mais um culto semana que vem. Tem que ir, fazer o quê, né? E se você é leproso? Você não vai ver a hora de chegar domingo. Você não vai ver a hora de chegar ao culto. É sempre assim. A pessoa que não se via como pecador, era apenas mais um dia. Agora a pessoa que tinha consciência plena da sua podridão interior, a pessoa que tinha consciência plena que o pecado não é apenas ato externo, mas também aquilo que passa na nossa mente. Lembra quando Jesus explica? Não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. A pessoa que tem essa consciência de que o homicídio não é apenas você dar um tiro em alguém, mas quando você deseja o mal para o próximo, você também é um homicida. A pessoa que chega perto de Jesus a cada dia mais e consegue ver a sua podridão. Eu não preciso provar que você é imundo e podre como eu, não é? Mas eu posso dar uma ilustração, se você quiser. Aqui eu sempre dou. Se eu tivesse a oportunidade de passar aqui nesse PowerPoint o que passou na sua mente na última semana, eu duvido que você ficaria sentado onde você está. Eu duvido que você continuaria olhando para a cara das pessoas de forma normal, sem sentir vergonha. Mas se você é um pouco como eu, seu cônjuge ficaria enojado. Diria para você, eu não acredito que eu casei com uma pessoa assim. Os seus pais sentiram vergonha de você. Dizendo, como que foi que eu criei um filho dessa maneira? Eu não criei uma filha para pensar esse tipo de coisa. Espero que você não tenha dúvida dos pensamentos pecaminosos que passam na sua mente, que é o que a Escritura diz. Das coisas terríveis que passam no nosso coração. Corrupto e enganoso é o coração do homem. Se a pessoa não tem consciência dessas coisas, para ela é um culto tranquilo. Mais um. Agora, se a pessoa sabe que o pecado que está aqui na mente é o mesmo pecado externo, pode ter certeza, o dia do perdão para ela vai ter outro sentido. O culto do perdão para ela vai ter outro significado. É por isso que o pecador que reconhecia os seus pecados saía com uma expectativa tremenda, dizendo, hoje o Senhor vai me lavar, hoje o Senhor vai me purificar. Agora aquele que se achava bonzinho, lembra o fariseu diante de Jesus? Achava que ele era bom demais. Senhor, graças te dou porque não sou como os demais. Ainda comparar com os outros, né? Ó Senhor, comparado com aqueles lá, ó, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tem. São cara joia. Lembra o publicano? O publicano ficava lá no fundinho da igreja. E orar, não tinha nem coragem de erguer a cabeça para o céu. Mas abaixava a cabeça, batia no peito e dizia, Senhor, se propício para comigo, pecador. E a Bíblia diz que esse descia justificado. Aquele que não vê o seu pecado, não vai achar valor na mensagem da cruz. Alguns incrédulos dizem o seguinte, para que ficar pregando doutrina? Besteira! Pregue sobre o amor. É isso que muitos dizem, não é? Para que discutir doutrina? Esse negócio de cruz, redenção. O que importa é pregar sobre o amor. É mesmo. A mensagem da cruz é inútil para quem não se vê como pecador. Agora, aquele que entende que Cristo Jesus pagou o preço dos seus pecados. Aquele que entende que quando Cristo foi daquele jeito flagelado, crucificado,
que quando ele foi levantado naquele madeiro há 2000 anos atrás, como diz Paulo, o escrito da dívida que era contra nós, foi pregado ali na cruz com ele. Aquele que entende Isaías 53, que diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele que entende que o seu pecado foi cravado na cruz do Calvário. Esse daí sabe o valor que tem o dia do perdão. Nas religiões, infelizmente, não há dia do perdão. Há o dia de se quitar dívida. Já estou encerrando, irmãos. Há o dia de se quitar dívida. Como assim? Eles dão algumas regrinhas para nós. E algumas boas regras. Regras morais do tipo, não fale palavrão, ame o próximo. Coisa que a Bíblia também diz. Ajude o próximo, faça boas obras, não roube, não mate, não minta, não adultere. Guarde o sábado, ajude o velhinho a atravessar a rua. Dê cesta básica para quem precisa. Coisas legais. E eles dizem o seguinte, olha, se você fizer essas coisas, a sua dívida vai ser quitada. Para mim não adianta. Para mim apenas fazer coisas boas não tinha como tirar a maldade dos pecados que eu cometi. Apenas fazer boas ações, por mais que eu fizesse muitas, elas não seriam suficientes para apagar, muito menos para apagar as minhas transgressões. Ainda bem que existe o dia do perdão. Existe um dia em que Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo, de fato, quita a minha e a sua dívida. Para encerrar, eu não sei se você já leu aquele livro, Caçador de Pipas. É uma história até que legalzinha. Mundana, é óbvio. A síntese do livro é mais ou menos o seguinte. 2 amiguinhos, um mais rico, um mais pobre. E então eles estão soltando pipa e a pipa do molequinho mais rico cai num lugar mais longe. O amiguinho dele gosta tanto dele que faz o seguinte, sai correndo para pegar a pipa. E então ele entra num beco, pega a pipa do amiguinho dele, feliz da vida, vai levar para o amiguinho mais rico. E na hora que ele vai sair do beco, chega um monte de brutamontes, homens, uns jovens lá maior do que ele, e abusam dele sexualmente, fazem todo tipo de atrocidade com ele. Algo terrível. E então aquele amiguinho rico fica extremamente constrangido de saber que o amigo dele passou tudo aquilo por conta de pegar uma pipa para ele. Os anos passam e então chega a informação para aquele rapaz rico dizendo o seguinte, olha, lembra aquele seu amigo lá atrás? Ele já morreu, mas lembra aquele um que foi pegar a pipa para você? Ele deixou um filho. O filho dele está morando perto de nós. Eis a possibilidade de você fazer o bem para ele. Faça o bem para ele, para que então você possa se ver livre daquelas culpas do passado. Essa é a maneira que o mundo passa para mim e para você, de não se ter culpa. Como? Fazendo boas ações. Eles acham que o simples fato de fazermos boas ações vão vão tirar as nossas más ações. É assim que o mundo nos passa. Faça muitas coisas boas para compensar as coisas ruins. Mas eu vim falar para você, isso é mentira, meu irmão. As nossas boas ações não podem em nada tirar o peso da culpa das nossas costas. Pode fazer o que você quiser. Apenas uma coisa que a Escritura diz, que tem o poder de tirar o fardo do pecado das nossas costas. E esse é o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não vai conseguir alívio quando você ser bonzinho com o próximo. Para que a sua culpa, de fato, saia das suas costas, para que você possa se desvencilhar desse peso, você precisa crer que apenas o sangue de Jesus pode apagar os maus feitos que eu e você temos feito a cada dia. Fora isso, não há possibilidade alguma. Apenas Jesus Cristo. Antigamente, quando uma pessoa cometia homicídio, uma das punições que elas tinham era o seguinte, a pessoa que ela matou, as pessoas amarravam o corpo dessa pessoa nas suas costas, para que ela pudesse andar por muito tempo com o peso do morto nas costas, para dizer o seguinte, ó, esse é o fardo daquilo que você fez, para que depois então ela pudesse morrer no final. E às vezes você está aqui na igreja há muito tempo já, você tem ouvido o evangelho há muito tempo, só que a sua vida tem sido um peso, porque você não ouviu esse convite de Jesus, vinde a mim.
Você se esqueceu de 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. As religiões salvam apenas os bonzinhos. Normalmente é assim, né? Seja bonzinho e alcance a salvação. Faça boas ações, alcance o nirvana. E por aí vai. O cristianismo é único porque ele é a única religião que salva os pecadores. Mas pecadores arrependidos, que confessam seus pecados e que abandonam as suas más obras. E a boa notícia para nós hoje é que o dia do perdão não é apenas uma vez por ano. Mas hoje é o dia que Deus nos deu a possibilidade de fato, nos desvencilharmos do fardo do pecado que toda vez tenta nos colocar para baixo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?